Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 649. Balançar. Enquanto Ashoka movia a cabeça. Oh, Buda. Você acordou? Jiang Shang rapidamente se aproximou dele. Ouvi dizer que você criou aquela luz azul. Conte-me mais sobre isso em detalhes. Você não é Dongbeng Saki. Ah, você descobriu isso imediatamente? Enquanto Jiang Shang olhava para Ashoka com interesse por essa resposta. Este lugar é muito estranho. Você poderia me explicar a situação? Ashoka disse, olhando para Sang Jihan. Tudo bem, pode ser uma longa história, mas... Seong Jihan então resumiu tudo, desde após a morte do deus marcial, até as histórias sobre o RD, o servidor e os seres transcendentes. Ouvindo isso, Ashoka assentiu lentamente. Então meu palpite não estava errado. O que você quer dizer com isso? Stat, Blue. Eu desenvolvi essa habilidade para eliminar inimigos, mas ela continha muito mais possibilidades além disso. Eu vejo. Sim, minha intenção era apenas remover o vermelho, mas surgiu uma habilidade muito superior a essa. Foi estranho dizer que de repente percebi isso. Anulação, em Switch. Ashoka manifestou o azul que Sang Jihan lhe deu e depois assentiu. Parece que o ser transcendente que você mencionou me influenciou. O ser transcendente? Sim, Blue se desenvolveu muito além das minhas intenções originais. Isso seria impossível sem intervenção. Parecia estranho que o Stat Blue mostrasse semelhanças com a habilidade do presidente. Houve intervenção do ser transcendente a partir do momento em que Ashoka percebeu Blue? O RD disse que Siddhartha de outros servidores definitivamente não estava neste nível. Stat Blue, que neutralizou o RD completamente a ponto de chocar seu avatar. Se os arranjos do ser transcendente também estivessem envolvidos aqui, como eles deveriam lidar com um oponente tão formidável? Enquanto Seong Jihan ponderava sobre isso, Jiang Shang, que estava ouvindo em silêncio, fez uma pergunta a Ashoka. Então, Buda, você também não conseguiu compreender totalmente essa habilidade? Por favor, me chame de Ashoka. Eu não sou um iluminado. Bem, você me parece esclarecido, mas se é isso que você quer, eu te chamarei assim. Obrigado, e eu tenho algumas ideias. Oh, como Jiang Shang demonstrou interesse por essas palavras. Ashoka lentamente começou a falar. Eu estive na Terra Pura todo esse tempo. A Terra Pura? A Terra Pura não era como o paraíso budista? Seong Jihan expressou confusão com Ashoka mencionando repentinamente a Terra Pura quando disse que tinha ideias para compartilhar. Em outras palavras, você poderia chamá-lo de ser transcendente. Você está dizendo que estava no ser transcendente? Isso mesmo. Seong Jihan ficou muito surpreso ao ouvir Ashoka dizer que a Terra Pura era o ser transcendente. Não. Como ele poderia estar no ser transcendente? Eu sou o maior pecador da humanidade. Ajudei o deus marcial a girar a roda do tempo infinitamente. Mas, não foi uma medida desesperada para deter o deus marcial? Seja qual for o motivo, isso não apaga o pecado. A Terra Pura deveria ser um lugar impossível para mim, que carregava o karma mais pesado. Mas o lugar que enfrentei após aceitar a morte foi verdadeiramente inesperado. Ashoka então descreveu o mundo cheio de luz que encontrou. Era um lugar onde todos eram felizes. A utopia com que todos sonham. Não era um lugar onde um pecador como eu deveria pisar, mas mesmo assim, eles me acolheram lá. Bem-vindo. Eles me mostraram quão maravilhoso é o mundo que o ser transcendente imagina. Sim, era o paraíso que toda a humanidade guarda em seus corações. Se eu fosse descrever tudo, seria infinito. Os olhos de Ashoka pareciam ainda mais calorosos do que o normal ao mencionar o ser transcendente. Talvez fosse assim que o mundo que ele chamava de Terra Pura era bom. Depois de ficar perdido em pensamentos por um momento, Ashoka abriu lentamente a boca. Mas não é estranho? O que você quer dizer? Que eu, convocado por você, tenho lembranças do ser transcendente. E só boas lembranças. Isso é. Como Seong Jihan estava sem palavras. Parece que recebi a tarefa de persuadi-lo. Ashoka disse, olhando para todos os presentes. Persuadir? Então, seu bastardo, você está do lado deles. Quando o tom de Jiang Shang se tornou agressivo com as palavras de Ashoka, ele sorriu gentilmente. Se fosse esse o caso, eu teria imediatamente compartilhado com todos vocês o que vi no ser transcendente. O que você quer dizer com isso? Se você visse, todos seriam movidos pela vontade do ser transcendente. Você está aguentando isso agora? Você acha que eu não aguentaria? Vamos ver você tentar. Não. Por que Jiang Shang estava tão preocupado com seu orgulho aqui, dizendo que se você aguentasse, ele também poderia? Devo apenas dizer a Dongbeng Saki para voltar? Enquanto Seong Jihan considerava isso seriamente, o sorriso de Ashoka se aprofundou. É interessante ver meu amigo sendo tão agressivo. O que você acha? Não, em vez de compartilhar memórias e arriscar ser movido pelo ser transcendente, escolherei o caminho seguro. Não, genro, estou decepcionado. Ser homem é enfrentar desafios. Tenho muito em jogo para enfrentar tais desafios com ousadia. O imperador não sente o mesmo? A menção de seu fardo? As sobrancelhas de Jiang Shang se contraíram várias vezes.
Mas ele logo recuperou a compostura e apenas coçou a barba. O fardo dado a Seong Ji-han foi, em última análise, o próprio servidor 4212. Ele parecia entender as palavras de Sang Ji-han sobre não apostar com isso em jogo. Tudo bem, eu entendo. Não aceitaremos o desafio. Então Ashoka, o que você está tentando dizer? Se você não vai nos persuadir em nome do ser transcendente, você vai nos ajudar? Eu deveria. Antes que ele pudesse terminar a frase. Uau! Uma luz branca brilhante rompeu do corpo de Ashoka. O ser transcendente já. Tenha cuidado. Ashoka tentou bloquear a explosão de luz usando o azul que recebeu de Seong Ji-han. Mas ele não conseguiu bloquear completamente a luz que rompeu antes que pudesse reagir totalmente e uma luz fraca tocou as 3 pessoas. Então. Uau! À medida que o mundo ao redor de Seong Ji-han estava completamente imerso em luz, ele sentiu uma nova sensação. Isso é. Um conforto que ele nunca havia sentido antes. Embora estivesse simplesmente imerso na luz, Sang Ji-han se sentiu mais realizado do que nunca. Então é assim que é estar completo. Mesmo quando ele se tornou o administrador azul. Mesmo quando ele obteve o dispositivo de gerenciamento de servidor e efetivamente ganhou o controle do servidor 4212. Ele nunca havia sentido tal plenitude. Sempre se sentindo carente, sempre percebendo suas inadequações. Mas sob esta luz, ele sentiu como se tudo estivesse sendo concluído. A vontade desta luz está cheia de bondade. Seja qual for o motivo para a criação do ser transcendente, o mundo que ele procura mudar foi, em última análise, para a nova humanidade. Quer você chame isso de terra pura ou céu. O paraíso que as pessoas sempre procuraram, mas nunca conseguiram alcançar. O ser transcendente poderia definitivamente perceber isso. Porque esta luz continha muito poder. Isto foi simplesmente para um indivíduo. Foi um fluxo enorme que Seong Ji-han nunca poderia ir contra. Switch. Se desejar, preservarei o servidor 4212 também. O fardo e a força motriz que trouxe Seong Ji-han até aqui. Ele disse que definitivamente preservaria o mundo ao qual pertencia também. A vontade do ser transcendente estava tentando persuadi-lo. Assim como na primeira visão do futuro que Seong Ji-han teve. Elimine o RD e junte-se ao ser transcendente. Então reconhecerei seu mérito e protegerei seu mundo. Enquanto a luz, que parecia a vontade mais benevolente do mundo, sussurrava isso, Sang Ji-han sentiu uma sensação de rebelião. Não, por que desperdiçar esforço com tal futilidade? O servidor 4212 era, em última análise, um mundo falso, um lugar sem sentido. Em vez de despender esforços nisso, não seria melhor para este mundo criar o reino que o ser transcendente realmente procura? Embora tenha se oferecido para preservar o servidor, Seong Ji-han estava prestes a ceder ao intenso sentimento de rebelião quando de repente. Algo. Me senti estranho. Por que estou me sentindo assim? Nesse ritmo, ele estava apenas seguindo a vontade do ser transcendente. A razão pela qual ele veio até aqui foi para manter meu próprio mundo. Mas apenas por tocar nesta luz, para chegar até aqui. Não. Em última análise, para o bem da humanidade, o mundo imaginado pelo ser transcendente deve ser concluído. O servidor é apenas o ser transcendente e o servidor. À medida que esses dois pensamentos surgiram simultaneamente, seus olhos se encheram de confusão. 1000 mãos, 1000 olhos. Switch. De dentro da luz, 1000 mãos sombrias se estendiam. Saia dessa. Ashoka puxou Seong Ji-han com força. Uau! Com isso, a luz que se espalhou por toda parte desapareceu. E Seong Ji-han conseguiu retornar ao seu local original. Deixar a luz confortável e retornar a este lugar parecia uma realidade fria. Sang Ji-han sentiu que as sensações em seu corpo eram mais formigantes do que o normal. Era realmente tão confortável lá. Agora ele entendia por que Ashoka a chamava de terra pura e por que dizia que eles ficariam comovidos se as memórias fossem compartilhadas. Embora ele estivesse imerso na luz apenas por um momento. Seong Ji-han sentiu mais conforto do que nunca. Foi mais feliz estar sob essa luz do que quando regredi e mudei o destino de Seiya. Ashoka poderia não ter recuperado o juízo se não tivesse levantado Blue com urgência para enfraquecer a luz. Quando Seong Ji-han relembrou a sensação recente e começou a suar frio. Sinto muito. Parece que o ser transcendente sabia que eu não seguiria sua vontade. Ashoka, que retirou Seong Ji-han, pediu desculpas dizendo que deveria ter sido mais cuidadoso. Não, você me salvou. Obrigado. Isso foi muito perigoso. Enquanto Seong Ji-han recuperava o fôlego, Jiang Shang se aproximou com o rosto cansado. Buda? Não, Ashoka, se não fosse pela sua mão, eu ainda poderia estar perdido aí. Obrigado. Parece que ele também viu a mesma luz ilusória que Seong Ji-han. Ele estava se curvando profundamente para Ashoka, dizendo que o havia salvado. Não, isso aconteceu por minha causa. Estou feliz que tenha sido resolvido. Estou envergonhado do meu orgulho anterior de ter aceitado o desafio. Como você manteve sua sanidade em um mundo assim? Parece que ele foi duramente atingido pela luz do ser transcendente.
Jiang Shang agora mostrava muito mais respeito pela Ashoka do que antes. Enquanto Seong Ji-han observava sua mudança de atitude, de repente percebeu que alguém estava faltando. Ah, a propósito, o que aconteceu com Id? Você quer dizer aquele novo humano? Sim. Olhe ali. Na direção apontada por Jiang Shang, o corpo de Id não estava em lugar nenhum. Apenas seu couro cabeludo caiu no chão, brilhando com a luz. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.